poderia ser melhor se não fossem os crimes cometidos em diversos jogos da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, e que só hoje a Conmebol respondeu, e de um jeito bem meia boca, com uma notinha bem sem vergonha, porque infelizmente em diversos jogos de Corinthians, Bragantino, Palmeiras, Flamengo, no Fortaleza também, na rodada anterior contra o River Plate, todos esses jogos foram marcados por injúrias raciais de torcedores contra esses clubes brasileiros, contra torcedores desses clubes brasileiros, e só hoje a Conmebol se pronunciou falando que colocaria com mais rigor para investigar esses casos, pedindo também para que as torcidas continuem divulgando vídeos e tudo mais, mas até o momento nenhum clube foi devidamente punido, né? O River Plate tomou uma multa só de R$150 mil na conversão, né, do dólar para o real, ou seja, o 10% de uma renda de um jogo do River Plate é o necessário para pagar essa multa por um crime que foi cometido no Estádio Monumental de Nunes, e de resto nenhum outro clube por enquanto ainda foi punido. Nenhuma punição também para o público. Os torcedores podem continuar entrando nos estádios desses clubes: Universidade Católica, Boca Juniors, Emelec, River Plate e o Estudiantes, que foram os clubes que tiveram torcedores cometendo o crime de racismo. Então, a Conmebol só mandou uma nota para dizer que fez algo e, para falar bem a verdade, a Conmebol também não fez absolutamente nada e fatalmente não fará, porque infelizmente é assim que a banda toca, infelizmente esse tipo de crime não é combatido do jeito que deveria, e a Conmebol só faz parte de dizer que vai fazer alguma coisa só para passar uma boa impressão nas redes sociais. Certo, Paulo do Vale? Certo, Gustavo Soler. Um abraço para você, para o amigo ligado aqui nos Donos da Bola. E claro que a gente sempre torce para que as coisas possam melhorar, né, com relação a isso. Eu acho que eu tenho uma opinião sobre essa questão desses atos extremos, né, de racismo. Eles são quase que propositais para que a gente fique sempre debatendo isso e deixe de falar, né, do racismo estrutural, que é a principal coisa que pega aqui na nossa sociedade, né? O caso de racismo extremo, ele sempre vai chocar a todos, né? E aí a gente vai ficar discutindo isso. Então acho que essas pessoas elas agem até dessa forma, né? Porque você pensa, nossa, por que o cara vai fazer isso, né? Vai ser preso, vai ser exposto e tal. O cara não tá nem aí, porque daí a gente fica debatendo isso e deixa de falar de fato, né, do racismo estrutural, que é o que faz com que a sociedade muitas vezes não ande, né, como deveria andar. Mas, infelizmente, a gente precisa falar disso. Infelizmente, a Conmebol precisa, de alguma forma, se posicionar. E acho que hoje foi um primeiro posicionamento aí. A gente espera que, de fato, medidas mais drásticas sejam tomadas. Infelizmente, né, a gente vai ter que falar de punição para os clubes, como já aconteceu com o Grêmio, ter sido eliminado de uma Copa do Brasil. Eu acho que o caminho é esse, né? É o da radicalização, porque atos radicais também, às vezes, a gente precisa responder de uma forma mais enérgica, mais radical também. Acho que é isso que a gente espera, o mínimo da Conmebol, da CBF também, que se mexe, né? E que também essas instituições também combatam o racismo estrutural, né? Que a gente veja, por exemplo, mais presidentes de entidades negros, presidentes de clube, né? Algo tão difícil. A Ponte Preta, no ano passado, temporada passada, tinha o primeiro, né, no futebol brasileiro. Também com relação à inclusão das mulheres dentro do futebol, dentro do esporte, de um meio tão machista, né? Então eu acho que, na prática, essas atitudes assim de força, elas chamam a atenção, mas eu acho que internamente que a gente precisa combater, né, essa questão. Então é importante que se faça de fato, que se tenham atitudes com força e tal, mas também que se tenham atitudes sutis dentro do nosso dia a dia, para que lá na frente a gente não precise discutir questões como essas que a gente vem discutindo, né, Soler? E o Lance publicou uma matéria muito interessante, né, com o torcedor, o Felipe Cruz, que foi quem fez a denúncia daquele torcedor do Boca Juniors de racismo, e a matéria foi escrita pelo Fábio Lázaro e também o Rafael Marçom, e o Felipe Cruz, ele conta, né, que durante todo momento que ele foi para a delegacia para levar adiante esse crime que foi cometido por um torcedor argentino, por sinal,
multa que foi paga, né? Só 3 mil reais de multa foi paga pelo consulado argentino, ou seja, o consulado argentino compactuou com esse crime para libertar um cara que cometeu o crime do racismo para poder ir embora, e esse cara não ficou nem preso na cadeia. Felipe Cruz relatou que foi destratado por alguns policiais quando chegou à delegacia, que ninguém do Corinthians deu ajuda e suporte para ele no momento em que ele abandona o jogo. Ele não assiste o segundo tempo de um jogo de Corinthians e Boca Juniors porque ele entendeu que sim, a causa é maior, né? Combater esse crime é maior do que o jogo, é maior do que o espetáculo, maior do que pagar muito caro por um ingresso. E aí ele tentou levar adiante, não teve o suporte da polícia militar, não teve o suporte do próprio Corinthians e infelizmente o caso não foi levado adiante, não foi levado com a seriedade que merecia ser. O consulado argentino pagou a multa desse torcedor de 3 mil reais e depois, quando ele chegou na divisa com o Paraná, ele fez uma publicação nas suas redes sociais alegando que no Brasil nada acontece e novamente cometeu o crime de injúria racial e retornou ao seu país como se nada tivesse acontecido. É o cúmulo, né? É o cúmulo, assim. Um cara como esse, a gente não tinha nem que estar falando, né? De uma pessoa, assim, que age dessa forma, né? Mas, assim, também, a lei, ela tá aí, né? Ele tinha como pagar essa fiança, né? É um crime em que a pessoa ela pode pagar a fiança, pelo menos naquele momento, né? Por ser a primeira vez que ele estava cometendo, pelo menos publicamente, né? De forma explícita. Mas fica mais essa questão do deboche mesmo, né? Do próprio deboche. Que com relação à lei, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que seguir e evitar que essas pessoas cometam esses crimes. Mas o deboche é o que mais machuca. Assim, o cara, em nenhum momento, ele aprendeu com o erro, né? Ele nem enxerga isso como um erro, né? Essa é a grande questão que faz com que ele seja um ser humano desprezível, né? Que não merece um segundo da nossa atenção, ele que fique lá, né, no país dele. Pelo menos a gente poderia, de alguma forma, banir a entrada desse cara, né, no Brasil. Não sei como isso pode funcionar, né, porque não é possível que o cara venha, faça o que fez no estádio de futebol e ainda, depois de tudo, depois de ser preso e pagar fiança, deboche da situação, né, Soler? Vale destacar que há 8 anos, quando aconteceu a Copa do Mundo aqui no Brasil, tinha uma pessoa que não é apenas uma pessoa, ele é um dos maiores criminosos da Argentina, porque ele é o chefe da La Doce, que é a torcida do Boca Juniors. Por sinal, quem não conhece a história dessa organizada, procure o livro La Doce, a torcida mais violenta do mundo, que explica, né, o funcionamento da La Doce. E o Rafa Dizeu, que era o presidente da La Doce, ele simplesmente conseguiu entrar no Brasil pelo aeroporto, assistiu os jogos da seleção argentina, ficou hospedado no Rio de Janeiro, passando férias. E é um cara com envolvimento com tráfico de droga, assassinato, crimes, diversos crimes na Argentina. Ele era proibido de sair do país, ele não só saiu do país, como acompanhou também o principal evento futebolístico no mundo. Então é difícil controlar esse tipo de gente, porque os caras parece que continuam impunes independentemente do crime que eles cometem. Mas outro ponto também que vale sempre a gente tocar, né, PDV, quando infelizmente acontecem esses crimes de racismo, de injúria racial, é a gente não responder também com crime de xenofobia, né? Porque vale destacar que foram pessoas, minorias, estádios que tinham mais de 30, 40 mil pessoas e 2 indivíduos que causaram esse crime, né? Então não vale também a resposta ser esses argentinos. De M3 pontinhos, esses argentinos FDP. Então calma lá também. Até porque outro dia o Gabigol sofreu injúria racial do torcedor do Fluminense, de um brasileiro. Quantos casos de racismo a gente não viu no Brasil? O próprio caso do Aranha. Foi uma menina brasileira, né? Então, assim, o racismo... O Brasil é um país muito racista, né? Extremamente racista, ainda mais tratando, como eu disse, do racismo estrutural, né? Onde a gente vê que pessoas que não são brancas encontram muito mais dificuldades, né, de crescimento. Você vai numa favela, você vai numa periferia, né, pessoas que vivem à margem da sociedade. Se você pegar e fizer uma porcentagem, você vê que a maioria dessas pessoas, né, negras. Então é uma coisa que está muito enraizado na nossa sociedade. Não adianta querer jogar essa bomba no colo dos argentinos, não. Ali Até porque no jogo do Flamengo foram torcedores chilenos, no jogo do Palmeiras torcedores equatorianos.
Então, é até um ponto que um cara que eu acompanho nas redes sociais, que é torcedor do Boca, o Flaco Amarelo, ele é um cara que muitas vezes ele coloca algumas situações mostrando, né, como ele também sofre xenofobia quando vão falar, seus argentinos, não sei o quê, então ele recebe também um outro tipo de injúria, mas ele tocou num ponto que é interessante, que não foram só alguns torcedores argentinos, são torcedores sul-americanos, de forma geral, contra brasileiros. E é um movimento que até agora ninguém conseguiu explicar. Pessoas que estudam arquibancadas, pessoas que estudam esse meio do futebol, até o momento não houve uma grande explicação do porquê essa revolta, o porquê de outros países sul-americanos se juntando por meio do futebol para cometer esse crime do racismo contra brasileiros. De fato, é uma questão até que envolve um pouco dessa rivalidade entre Brasil e Argentina, a forma como eles se referem ou se referiam, né, ao povo brasileiro, mas isso não cabe mais, de fato, no futebol e na sociedade.